mostra que eram como os peregrinos. Se você olhar, por exemplo, quando Davi fala em 29:15 de 1 Crônica, ele vai dizer que nós somos peregrinos, somos, irmãos, pessoas que vagam pela terra, e que a terra, irmãos, não é o nosso lugar de morada, estamos aqui apenas de passagem. Ele fala isso em 1 Crônica 29, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aqui para Ruth novamente, a grande decisão. A minha pergunta para a igreja é: você já tomou uma decisão a qual mudou a sua vida para sempre? E essa decisão trouxe mais problemas do que solução para a sua vida, a qual você se arrependeu de ter tomado essa decisão? Ou essa decisão foi a maior de toda a sua vida? E o que essa decisão mudou na sua vida? Amados, a decisão que nós tomamos em nossas vidas, seja na vida pessoal, na vida espiritual, ela, irmãos, trará uma consequência para a sua vida. Elimeleque tomou a decisão de estar naquele momento de crise, a fome assolou a terra, ele decide ir para outro país para fugir da fome. Mas infelizmente, irmãos, o que aconteceu foi que ele acabou se encontrando com a morte. Fugiu da fome, fugiu daquele lugar, da terra dele, para ir para uma terra desconhecida, e lá ele se encontrou com a morte. Então lá cresceram os seus filhos. Então os dois casaram, Malom e Quilion, casaram com duas mulheres estrangeiras, no caso Ruth e Orfa. Então passaram-se quase 10 anos, e esses dois jovens também, mais uma vez, aconteceu algo ruim, eles vieram a morrer. Então ficou as 3 viúvas, sozinha e desamparada. Muitos, e não poucos, meus amados irmãos, pessoas nesse mundo tomam decisões nesta vida todos os dias. Muitas dessas pessoas, irmão, acertam, e outras acertam em suas decisões, e outras não. Em suas vidas pessoal e também espiritual. Muitas dessas decisões, irmão, podem mudar a sua vida para sempre. A Bíblia nos mostra alguns que tomaram decisões. Uns foram abençoados e outros não. Isso acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Tomamos uma decisão e talvez por não pedir a direção de Deus, podemos acabar não sendo abençoados ou falhando naquilo que iremos fazer. Eu vou extrair 3 situações da Bíblia que mostram pessoas que foram abençoadas. Uma foi abençoada e 2 não foram abençoadas, ou seja, não foram bem-sucedidas nas suas decisões. Primeiro, irmãos, em Lucas, no capítulo 19, e versículo 8 e 9. Nós vamos ler Lucas, capítulo 19, e versículo de número 8 e de número 9. Que conta a história de Zaqueu. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhes restituirei quadruplicado. Versos 9. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. A história de Zaqueu, irmãos, ela é muito interessante. Começa com Jesus evangelizando, fazendo um trabalho de evangelismo. Passando pelaquela cidade de Jericó, ele se depara com a situação: um homem subindo em uma árvore. E, obviamente, alguém deve ter falado para o Senhor que aquele homem era Zaqueu. Ele tentava ver quem era Jesus. Mas o problema era que Zaqueu era de pequena estatura. E ele não conseguia ver através da multidão Jesus. E ele, curioso, tentava enxergar, tentava vê-lo. Mas a multidão que rodeava Jesus era muito grande. E Zaqueu não conseguia ver. Por essa razão, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Mas o que eu acho mais interessante é que, na realidade, o Senhor Jesus é quem toma a atitude de: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje convém que eu pouse em tua casa. Amados, analisamos. Quando você tem um amigo, muitas vezes você convida ele para ir à sua casa. Quando é uma pessoa que você gosta, que você estima muito, você o chama para ir à sua casa, para um almoço, para um jantar, ou seja, para uma reunião, para falar do amor de Deus para aquela pessoa. Mas nesse caso, o próprio Senhor Jesus é quem se oferece para ir à casa de Zaqueu.
Mas eu acredito, irmãos, que nesse diálogo entre Jesus e Zaqueu, na casa de Zaqueu, o Senhor deve ter falado tão profundo do amor de Deus, da salvação, e antes que Jesus terminasse de falar, Zaqueu se levanta e diz exatamente o que nós acabamos de ler. Ou seja, a palavra de Deus tocou tão profundo no coração de Zaqueu, que a decisão daquele homem foi impressionante. A convenção de Zaqueu foi algo impressionante, foi imediato, porque muitas vezes pessoas se convertem, irmãos, e passam vários meses, vários anos se arrastando dentro da igreja. Se você não chamar ele para ir para o culto, se você não for na casa adular ele, é um Deus nos acuda. E muitos irmãos são convertidos na mesma hora, se arrependem verdadeiramente e não precisa você estar no pé dele para nada. Ele é tocado, o coração dele é quebrantado. E esse foi Zaqueu. Então, irmãos, entendemos que quando Jesus fazia o trabalho dele de evangelismo, irmãos, nós também fazemos esse trabalho de evangelismo. Deve ter algo no nosso coração que nós devemos falar para as pessoas quando nós abordamos. Primeira coisa, irmão, nós devemos mostrar para as pessoas que elas são pecadoras e precisam se arrepender. Muitos de nós falamos que Deus tem um propósito na vida da pessoa, mas na realidade a primeira coisa que nós devemos falar para elas é que elas são pecadoras e que elas precisam se arrepender para que assim elas possam ser salvas. Precisa se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse teve uma decisão maravilhosa e esse foi abençoado por sua decisão. Então, falando aqui, vamos distrair mais dois personagens, mas esses, irmãos, eles não se deram bem. São também personagens conhecidos de quem lê bastante as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, nós vemos aquele episódio que aconteceu com Ananias e Safira. Esses tomaram uma decisão errada e as consequências, irmãos, foram ruins para eles. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheste, Satanás, o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço daquele terreno? A pergunta é: quem disse para Pedro quanto ele tinha vendido o terreno? Provavelmente o Espírito Santo. E quando ele pergunta para ele por que mentisse, porque provavelmente quando ele trouxe o preço do dinheiro, do valor do terreno, provavelmente ele disse: está aqui, eu vendi por tanto, está aqui o dinheiro. Ou seja, no coração dele, de Ananias, ele devia ter pensado: eu estou aqui entregando todo o meu dinheiro, diante da sociedade eu sou uma pessoa boa. Mas na verdade ele estava mentindo, ele não estava sendo honesto, ele não estava devolvendo aquilo que era realmente o que ele tinha falado. Na verdade ele tinha vendido e tinha guardado uma parte do dinheiro. E depois também vai chegar a mulher dele, Safira, 3 horas depois, tudo que aconteceu, da morte dele, e também confirmando a mesma história. E Pedro pergunta e ela vai falar a verdade. Então ele vai e fala para ela que o marido dela tinha morrido e ela também morreria. Porque na verdade eles enganaram, não enganaram o homem, mas sim a Deus. E o homem deve entender que de forma nenhuma ele jamais conseguirá enganar a Deus. E muito menos o Santo Espírito do Senhor. De forma nenhuma. Muitas vezes, como nosso irmão falou aqui, nas ofertas, no dízimo, as pessoas acham que estão enganando a Deus. Eu não posso devolver, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Na verdade, irmãos, até hoje eu não consigo entender muito sobre o dízimo e a oferta. Por quê? No meu ponto de vista, o que é que te pertence? No momento em que nós nos convertemos, nada mais nos pertence. Tudo o que temos, irmão, pertence a Deus. Devolver a Deus é o mínimo que você pode fazer, porque nada te pertence. O que é que te pertence? Tudo, irmão, tudo que nós temos, irmão, pertence a Deus. A tua vida, tua casa, tua família, teus filhos, teu lar, teu trabalho, tudo provém, tudo pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que o homem não prospera? Porque não confia, porque ele não faz o que realmente tem que ser feito, o que é correto. Faz como Ananias, acaba retendo aquilo que não te pertence. Se você faz a vontade de Deus, cumpre com a vontade de Deus, por que que Deus não te honra? Desde quando Deus não honra os seus? Porque se o homem não honra a Deus, por que que Deus é obrigado a te honrar? O homem é que deve honrar a Deus, fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que é correto, para que Deus olhe para você e ache graça aos seus olhos. Outro personagem que se deu mal ao fazer aquilo que não devia foi Acã. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 25. Outro que tomou uma decisão errada. E esse ainda foi pior a situação dele. Porque ele e os seus pagaram o preço pelo seu erro.
Decisão errada, meus amados irmãos, traz consequências ruins para mim, para você, para a nossa família, para a tua igreja, para o teu pastor, para a tua sociedade. Toda decisão ruim, irmão, quando você decide abandonar tudo aquilo que você acredita, irmãos, aquilo é uma decisão ruim que você está tomando. Josué capítulo 7, versículo 25 diz: E disse Josué, por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará, a ti e todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo e o apedrejaram. Acã, irmão, desobedeceu uma das coisas que jamais uma pessoa deveria desobedecer, irmão. Uma ordem de Deus direto. Ele não poderia tomar do anátema de jeito nenhum da cidade de Jericó. Isso ele fez. Desobedeceu a Deus. No momento em que invadiram a cidade, destruíram a cidade, irmãos, ele encontrou algo, objetos valiosos, irmão. Ele desejou e acabou pegando e furtando e levando para a sua tenda e escondendo, fazendo aquilo que acabou trazendo sérias consequências para o exército, para o povo de Israel. Uma consequência ruim, irresponsabilidade, porque era uma ordem de Deus. Eles não podiam ter feito aquilo de maneira nenhuma, mas ele achou talvez que ninguém estava vendo. Deus vê tudo, irmão, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, Deus sabe todas as coisas. Não pense que você vai fazer algo para enganar a Deus, algo que você faz escondido, algo que está íntimo no teu coração, só você acredita que só você sabe, mesmo o teu pensamento, Deus sabe todas as coisas. Cuidado com a decisão que você toma, muito cuidado, porque uma decisão errada trará consequências ruins para a sua vida. Já no caso de Ruth, a moabita, tomou a maior decisão que um ser humano poderia tomar nessa vida, a qual pode levar à salvação eterna. Daqueles que tomam essa mesma decisão em suas vidas, como a declaração que ela fez ao Deus de Noemi, sua sogra, a quem ela acreditava, no caso de Noemi. Essa declaração de amor pelo Deus verdadeiro e por sua sogra, essa foi uma das mais sábias de todas as decisões. O amor de Ruth por sua sogra lembra-nos muito, irmãos, o amor de Jonatas e Davi. Um amor verdadeiro que está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 18:1. Um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que contagia você lendo o capítulo de 1 Samuel. E no versículo de número, capítulo 18, versículo 1, eu vou ler o 1 e vou ler o 3. Diz assim: Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 3. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava com a sua própria vida. Amados, um amor que contagia, como o amor de Ruth por Noemi, o amor de Ruth, a declaração dela pelo Deus de Israel, pelo nosso Deus, pelo Deus verdadeiro, também nos contagia quando lemos a história de Davi e a história de Jonatas. Um amor, irmão, que devia nos contagiar, que nos devia, irmãos, trazer à nossa memória, para que nós pudéssemos também fazer a mesma coisa com nossos irmãos na igreja. Devia termos o mesmo amor no momento em que a pessoa se converte, no momento que a pessoa entra nessa igreja e entrega a sua vida para Deus. Devia a nossa alma como cristão se apegar com esse irmão com todas as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que é capaz de morrer pelo outro. Louvado seja o nome do Senhor. Inúmeras vezes, irmãos, Jonatas livrou Davi da morte por causa da perseguição de Saul, o pai de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor que o cristão deve carregar em seu coração. Podemos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de João, no momento da sua ressurreição. Ele dirigiu-se a Maria Madalena depois da sua ressurreição. No versículo, irmão, aliás, no capítulo 20 e o versículo 17 do Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor. E disse Jesus, João 20, verso 17, disse
disse-lhe Jesus: deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Até para lembrarmos, né, da declaração de caso de Ruth, quando fez a declaração: louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, irmão, no Evangelho de Jesus, esse amor do Senhor pelos seus discípulos, pelos seus servos, é que no versículo, irmãos, do capítulo 13 e no versículo 16, no momento em que Jesus estava com os seus discípulos, que começou aquele povo se aglomerar, começou a seguir o Messias, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho de Jesus. Algo me chama a atenção no capítulo 13, no versículo 16, Jesus chama os seus seguidores de servos, aqueles que eram mais chegados, aqueles que ele escolheu para andar com ele chamava eles de servos. Mas o interessante é que ao passar dos dias, longos dias que se seguia, as pregações, os evangelismos, os feitos de Jesus, as curas dele, mas já no capítulo de número 15, no versículo 15, ele não chama mais os seus servos, eles de servos, seus seguidores, mas ele chama os seus discípulos de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo já é alguém mais íntimo, já é alguém mais próximo, é alguém que você confia, é alguém que você consegue falar com ele, confia nele, pode até declarar algumas coisas que você não falaria para um servo, você fala para um amigo. Lembramos que o Senhor Deus fala no Antigo Testamento que Abraão era o amigo de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 17 e no versículo 20, está aí a palavra de Jesus: ide aos meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse processo que se seguia, irmãos, ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos, irmãos, quando nós chegamos na igreja, na congregação, somos tidos apenas como servos. Chegamos aos poucos, vamos crescendo e vamos aumentando a nossa convivência e a cada dia aprendendo, sendo ensinado pelos nossos pastores, pelo nosso líder, até chegar em um ponto mais interessante. Louvado seja o nome do Senhor. A convenção de Ruth nos deve também trazer à memória, irmão, detalhes do dia da nossa convenção. Não sei se vocês lembram com detalhe o dia da convenção de vocês. Vocês se lembram do dia da sua convenção, como quando aceitou Jesus, como você chorou, como você vibrou, como a igreja chorou junto, o céu se abriu e o seu nome foi escrito no livro da vida. Esse foi um dia, irmãos, que você jamais deveria esquecer. Você ainda continua firme e forte na presença gloriosa do Senhor Deus, porque eu vos falo, irmão, conheço muitas e não poucas pessoas que não se encontram mais na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, irmão, nem mesmo elas sabem por que razão saíram da presença do Senhor. Podemos, irmãos, podendo perder as bênçãos maravilhosas de Deus em suas vidas, e ainda correm o risco de perder a salvação eterna por tomar uma decisão errada, de se afastar para sempre da presença de Deus. Então vem aquela pergunta: será que a pessoa realmente era salva? Realmente ela era convertida? Será que ela não era apenas convencida? Porque na verdade muitas pessoas, quando ela vem um culto, que o culto é avivado, que tem banda tocando, que tem cantores famosos pregando, louvando, aquelas pessoas se emocionam com aquele louvor e muitas vezes elas aceitam Jesus naquele momento, mas vai uma ou duas vezes para a igreja, ia uma vez por mês, uma vez por ano, não vai mais. Será que as pessoas realmente eram convertidas? Ou será que apenas não eram convencidas? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto: Ruth era moabita ou estrangeira, mas isso não impediu de adorar ao Deus verdadeiro, porque os moabitas, o povo de Ruth, adoravam Quemos, que era o Deus dos moabitas. Eu acredito, irmãos, que Noemi, Elimeleque e seus filhos devem ter falado e muito do amor de Deus para Ruth. Para ela fazer o que ela fez, para declarar o amor a Deus, deve ter falado muito do Deus de Israel, do seu feito, daquilo que Deus fez no passado, Deus fez no Egito, tirou o seu povo da escravidão,
atravessando ou passando o mar vermelho a seco, com os pés secos no chão, todo aquele povo. Noemi deve ter contado muitas histórias do Deus verdadeiro para as suas noras, para que fizesse com que tocasse tão forte o coração de Ruth. Não existe nada mais importante, irmão, do que sermos bem orientados sobre a palavra de Deus. Assim como Ruth, eu também, irmãos, que vos falo, tive o privilégio de ter uma pessoa especial em minha vida, a qual me orientou sobre as palavras de Deus, palavra genuína e verdadeira. Na verdade, eu tive um Gamaliel na minha vida que me ensinou tudo aquilo que eu aprendi nessa congregação. Há 11 anos atrás, aqui nessa igreja, eu confessei Jesus como meu Salvador. Desde aquele dia até os dias passados, pouco tempo atrás, eu fui ensinado e orientado pelo homem de Deus. Um homem que eu tenho um profundo respeito pela vida dele é o pastor Diego. Obviamente que eu tive minhas falhas, eu tive os meus erros. Sim, todos têm falha, todos têm defeito. Mas eu fui ensinado e orientado. E hoje eu tenho um pouco de paciência, que eu nunca tive muita paciência. Eu sempre fui uma pessoa extremamente impaciente. Tudo que eu aprendi, irmãos, foi o pastor Diego me ensinando. O pastor Diego me ensinou muito, irmão. E o pastor Diego tem uma coisa maravilhosa. Ele é paciente para ensinar, irmão. Ele é calmo para ouvir. Ele sabe, irmãos, como levar a pessoa a entender a palavra de Deus. A paciência do pastor Diego, irmão, me ensinou muito. Assim como Noemi, assim como Elimeleque, assim como seus filhos foram com Ruth, ensinaram a ela, instruíram a ela, falaram do amor de Deus, da mesma forma, esse Gamaliel chamado Diego Bruno foi aquele que me ensinou e me instruiu até o dia de hoje. O homem de Deus, eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida dele. E sempre, irmãos, que eu posso, eu passo mensagem para ele, para saber como é que ele está, para saber como é que está a família dele. Há poucos dias estava com a Lavinha enferma, eu sempre falo com o pastor Diego. Eu tenho um profundo gratidão pelo pastor Diego. Eu amo o meu pastor. Tudo que eu aprendi, 80% foi ensinado pelo pastor Diego. E, obviamente, pelo Senhor Jesus, pela Escritura, pela palavra de Deus. Eu tive esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer com que o Senhor aceitasse a sua adoração, no caso de Ruth, sincera, e ela se tornou-se quem ela se tornou-se. Também fez com que o Senhor o aceitasse, a sua adoração, e o abençoasse. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor abençoou quando ela declarou para sua sogra o seu amor, o amor verdadeiro. Ruth, irmãos, irmãos, para Noemi como uma filha. A Bíblia diz, irmãos, que Ruth era melhor do que 7 filhos para Noemi. Um amor, irmãos, incondicional, um amor verdadeiro que foi plantado e cultivado durante muitos anos. Os anos que Noemi conviveu com Ruth, irmãos, instruindo Ruth, fez aquele amor crescer fortemente no coração dele. E assim é que devemos também cultivar o nosso amor por aqueles que nos ensinam, por aqueles que têm o dever de nos orientar, pela vida dos nossos pastores, da nossa liderança. É eles quem sofrem, é eles quem choram, é eles que oram no momento que nós fracassamos, no momento em que nós, irmãos, estamos fracos na fé, quando nós estamos afastados, no momento em que nós estamos, irmão, entristecidos, irmão, é os nossos líderes, é os nossos pastores, quem sofre, quem chora, quem vai nas nossas casas, quem fala conosco, tenta nos reanimar, faz, como diz o ditado, faz o impossível para com as ovelhas. Tudo, irmãos, irmãos, devemos ser gratos a Deus, pelos pastores, pela liderança, pelo amor que eles têm por cada uma das suas ovelhas. Não é fácil conduzir o rebanho. Só quem sabe o quanto é difícil conduzir um rebanho é o pastor que sofre com as ovelhas. Não é fácil. Inúmeras vezes eu vi aquele pastor Diego passar lá em casa, às vezes 11 horas da noite, estava na casa de irmãos, aconselhando, irmãos que estavam frios na fé, ele passava, se fosse possível, até a noite toda, irmão, pelejando com ele. E muitas vezes, irmão, a gente ainda vê as pessoas que tratam com aqueles que tanto nos amam, tanto nos dá, tanto luta pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 10, 35, lemos que qualquer nação que o teme, faz com que seja justo, que seja certo,
o Senhor aceita pela fé. O Senhor usa pessoas sem sequer importar com a sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Embora Ruth pertencesse a um povo estrangeiro, ela foi abençoada devido à sua fé e à sua fidelidade e o seu exemplo de amor. Qual é o exemplo que você dá de amor na tua sociedade, na tua igreja, na tua casa, na tua família? O teu exemplo é um exemplo verdadeiro? É um exemplo que todo mundo pode ver que realmente você é um servo do Senhor, uma serva de Deus? As pessoas, como teus vizinhos te veem? Muitas vezes, irmãos, somos crentes na igreja, mas em casa parecemos cão e gato. Como é que os teus vizinhos te veem? Muitos dizem assim: se é para ser crente igual isso aí, Deus me livre. O crente, irmão, tem que ser crente na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, aonde quer que você vá, você tem que ser um crente exemplar, um servo de Deus, um servo verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, o exemplo da fidelidade de Ruth, versículo 17 e Ruth, nós lemos no começo: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Uma verdadeira declaração de amor e lealdade que Ruth fez à sua sogra. Primeiro, Ruth determinou não abandonar a sua sogra, por muito que ela amava verdadeiramente. E ela entendia que a sua sogra era muito idosa para se cuidar sozinha e enfrentar um retorno tão grande. Muitos dizem, eu não sei se é verdade, que a distância de Moabe para Belém era de 80 quilômetros. Eu não sei. Mas a verdade é que uma pessoa de idade de 80 ou 90 anos, eu não sei qual a idade que Noemi tinha, retornar, enfrentar uma viagem tão grande, tão longa, sozinha, seria até mesmo inconcebível. Mas Ruth decide não abandoná-la, seguir, acompanhá-la. Talvez 80 quilômetros, talvez nós levamos um dia, talvez, com muito esforço, talvez um dia e meio. Mas uma pessoa idosa, irmão, a passos lentos, como ela poderia se virar sozinha? Louvado seja o nome do Senhor. Sem contar que naquele tempo, Noemi sem marido, sem os filhos, e o pior, naquela época não existia hoje em dia uma aposentadoria, ou seja lá o que fosse para que ajudasse ela. Como ela iria sobreviver? Talvez tudo isso tenha pesado no coração de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Então fez com que ela não desistisse de sua sogra, não abandonasse. Talvez muitos de nós que já visitamos lares, como casa de recuperação, lá de idosos, lá nós vemos, irmãos, tantos idosos muitas vezes esquecidos lá pelos seus próprios filhos. Que tipo de filho esquece o pai? Que tipo de criação teve aquele filho para abandonar o seu pai? Podemos pensar assim também. Porque muitos irmãos largam os idosos lá, pagam aquele valor, dão aquela contribuição e lá deixam eles. Se vocês nunca visitarem, irmão, um dia visite para vocês verem como é doloroso. Eles ficam tão alegres quando você chega para visitá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi não gozava mais da companhia do seu marido nem dos seus filhos. Ela era muito idosa, triste, sofrendo as consequências da vida. Por isso que ela disse em uma certa determinada vez, ela falou que quando ela chegou na terra de Belém, na sua terra, ela disse que não chamasse mais ela de Noemi, mas chamasse Mara, porque ela achava que Deus estava o castigando. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas, quando passam por dificuldades, ela tem a tendência de culpar a Deus por tudo? Eu não sei se vocês perceberam, ninguém se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas consequências, pelas suas decisões. Por que sempre culpamos alguém? Se vocês leram, vocês lembram de Davi, quando o povo levaram a sua família cativa e dos seus soldados? Quem foi que eles culparam? Davi. Quem é que eles queriam matar? Davi. E por que não tentavam uma solução? Por que eles sempre têm que achar alguém para culpar? Existe um dito popular que as pessoas conhecem muito:
Quando muitas vezes a pessoa que não conhece o Senhor, nunca teve encontro com o Senhor, mas, por exemplo, quando nasce uma pessoa com algum problema na família, foi Deus que quis assim. Por que Deus quer o mal para alguém? Na verdade, por que a pessoa nunca não se culpa pelos seus erros, pelas suas inconsequências? Por isso, meus amados irmãos, eu encerro essa meditação de hoje, irmão, dizendo que se nós tomarmos uma decisão certa em nossas vidas, Deus nos abençoará com certeza. Se isso você colocar Deus em primeiro lugar, porque a maioria das decisões que as pessoas tomam errada é porque elas não pedem direção a Deus. Muitas vezes acreditam que o fardo que você está carregando, o trabalho que você está fazendo é muito pesado. Peça direção a Deus. Elimeleque, quando foi para essa terra de Moabe, irmãos, e abandonou a sua terra, porque Belém, para quem não sabe, é chamada a casa do pão, e a casa do pão faltou pão. E por que ele não pediu pão para aquele que tem em abundância? Por que ele não pediu a Deus? Porque muitos daqueles que lá também sofreram naquele lugar, irmão, ficaram lá em Belém. Por que eles não ficaram lá também? Nem sempre, irmãos, fugir do problema é solução. Nem sempre. A maioria das vezes o melhor é enfrentar o problema. Fugir do problema, irmãos, não resolve o problema. Não soluciona o problema. Devemos encarar o problema. Nem em todo caso. Porque se nós olharmos também, José fugiu do problema. Quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu. Fez o que era correto, fugiu do problema. Mas nem sempre, irmãos, é bom fugir. É bom enfrentarmos o nosso problema, as nossas aflições, encararmos as nossas realidades, buscar ao Deus verdadeiro. Se você hoje se encontra afastado da palavra de Deus, revise, olhe em sua vida, reflita, pense duas vezes. Não fique andando de igreja em igreja achando que você vai encontrar uma igreja perfeita, porque igreja perfeita na terra não existe. Essa igreja você vai encontrar quando você chegar na glória. Mas tenha paciência, espere o Senhor nos chamar primeiro, que você vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Como disse o irmão Leonardo aqui uma determinada vez, se você encontrar uma igreja perfeita, nem entre nela, porque você vai estragar ela. Portanto, meus amados irmãos, não adianta estarmos peregrinando de igreja em igreja, pulando de lugar em lugar, tentando uma igreja perfeita que você não vai encontrar. Busque solucionar o seu problema. A maioria do problema das pessoas que se desviam, o problema está dentro da própria pessoa. Não está na igreja, não está no pastor, não está nos irmãos, está em você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que ao encerrar essa meditação eu digo para vocês, todas as vezes que for tomar alguma decisão, primeiro ore ao Senhor, busque ao Senhor, ore até que Deus lhe dê uma resposta. Você sabe que muitas vezes a pessoa passa tempos e tempos orando por alguma coisa e não recebe a resposta. Mas vocês já perceberam que muitas vezes você deixa de vir para um culto, o pastor está pregando, o irmão está pregando, e o irmão fala daquilo que você estava tentando, buscando uma resposta, e naquele culto Deus dá a resposta. Para você que gosta de perder culto, irmãos, não faça isso. Para encerrar por um detalhe, vocês têm noção de quanto nós somos preciosos para Deus? Se vocês tivessem 1% de noção de quanto nós somos preciosos para Deus, você jamais sairia dos pés do Senhor e não perderia de forma nenhuma programação na casa do Senhor. O mundo, irmão, ele é comparado a um garimpo. Ele é comparado a um garimpo. E o ser humano é comparado a uma pedra preciosa. Quando ela é tirada do garimpo, irmão, ela é suja, toda cheia de lama. Ela é lavada, ela é polida. O artífice trabalha nela até que ela venha a ser uma pedra preciosa. Vocês sabem quando é que uma pedra preciosa, realmente você sabe que ela está pronta? É quando você olha para ela e se vê e reflete na pedra. Assim é o crente. Enquanto você não refletir Jesus verdadeiramente na sua vida, você precisa ser trabalhado por Ele. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos amados irmãos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. E sempre, irmãos, ao tomar qualquer decisão, lembre-se que primeiro consulte ao nosso Deus e Ele dará a resposta na hora certa. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Missionário Marcílio vai falar algo a respeito do São Gonçalo.